A verdade de cada um. Olha, na verdade, cada um tem o seu próprio jeito de ter um pai. Mas eu tenho comigo a impressão de que o jeito como eu tive o meu pai foi único. Olha, sinceramente falando, eu não acredito que alguém tenha tido um pai da forma que eu tive. Será? Eu pergunto aqui, eu faço questão de perguntar para você refletir e me responder. Será que alguém nesse mundo de meu Deus, entre tantas pessoas que estão me ouvindo agora, será que tem alguém nesse mundo de meu Deus que também teve um pai da mesma forma que eu tive? Nossa, será? Se eu encontrar mais uma pessoa no mundo que teve um pai do mesmo jeito, vai ser única também. Mas assim mesmo, eu acho muito difícil. Eu vou contar para vocês os detalhes da minha história. A minha mãe, ela era prostituta. A minha mãe, ela pagava uma senhora de nome Dona Cida para cuidar de mim, enquanto, do jeito dela, a minha mãe saía para trabalhar. Eu não condeno, sabe? Eu não condeno a minha mãe, não, porque cada um sabe a dor e a alegria de ser o que se é. Tadinha da minha mãe. Eu não recomendo que ninguém faça isso na vida, mas eu procuro compreender a minha mãe. Eu procuro entender a minha mãe. Ela era uma prostituta porque foi a forma que ela encontrou. Errada ou certa, foi a forma que ela encontrou de ganhar o seu dinheiro. Eu só não entendia da minha mãe isso, eu não conseguia entender a tal da transferência de responsabilidade. Eu vou explicar melhor. Transferência de responsabilidade é que a minha mãe, ela pediu para a Dona Cida, a senhora que cuidava de mim, que me levasse para eu ser vacinada contra a poliomielite. A poliomielite avançava nas terras brasileiras, era a chamada paralisia infantil. Mas a Dona Cida, muito atarefada, muito ocupada, era uma mulher que tinha muito o que fazer e corria para baixo e para cima, e muito ocupada, ela não cuidava só de mim. O detalhe é o seguinte, a Dona Cida cuidava de outras 3 crianças, incluindo um netinho dela e outras 2, além de mim. E a Dona Cida, com aquele monte de afazer, ela se atrapalhou. Ela se esqueceu, não foi maldade dela. Ela se esqueceu de me levar para vacinar contra a poliomielite. E justamente eu acabei sendo a premiada. Eu acabei atingida pela doença. Eu peguei o famoso polivírus. Para muitos a doença, ela às vezes acontece sem sintomas, sabia? Tem muita gente que pegou o poliovírus e passou sem sintoma nenhuma. Sem sintoma nenhum. Mas para outros a doença complica e complica muito. E como consequência, ela pode até causar a morte. Ou a chamada paralisia infantil pode atingir algum membro da pessoa. Especialmente membros inferiores, foi o que aconteceu comigo. A minha perna esquerda foi atingida e ficou centímetros mais curta e bem mais fina do que a outra. E eu acabei sendo uma das poucas crianças afetadas pela doença naquele ano do Brasil, porque o Brasil inteiro já se vacinava contra a polio. E foi um choque para minha mãe, que sempre se sentia culpada por tudo. Dizem até que foi a partir daquele dia que os olhos verdes da minha mãe perderam o brilho. A minha mãe era uma mulher muito bonita. Daí talvez até ela ter escolhido a profissão de prostituta. Minha mãe era linda, 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 linda. Tinha os olhos verdes lindos, expressivos. Mas disseram que a minha mãe perdeu o brilho dos olhos a partir do momento que eu acabei acometida
pela poliomielite. Alguém haverá de perguntar: e o seu pai? E aí? E o seu pai? Eu esclareço, até aqui eu esclareço, eu não tinha pai. Até esse momento da história, eu não tinha pai. Quero dizer, lógico que ele deveria existir, porque o ser humano não nasce sem o famoso encontro do espermatozoide com o óvulo. É impossível alguém nascer sem esse encontro. Mas não se esqueçam que eu falei que a minha mãe era prostituta e meu pai, ele era desconhecido. Tanto que no meu registro só constava o nome da minha mãe. E assim, mais uma parte do tempo se passa. Quando eu completei 5 aninhos, eu fui acometida de uma doença ainda mais grave do que a poliomielite. Eu não sei, e talvez nunca saberei, se as duas doenças têm algum tipo de relação. Mas eu acabei acometida de câncer nos ossos. Então eu tive a polio e acabei também acometida de câncer nos ossos. Dessa vez era ainda mais grave o problema, né? E já se ouvia perto de mim, eu ainda pequena, mas eu já escutava perto de mim: Deus sabe o que faz, coitadinha, melhor assim. Ela já sofria tanto com aquela perninha tão fininha e mais curta. É melhor ela descansar. Eu ouvia isso, sabe? Era uma dor, era um sofrimento atroz para mim. Era muito difícil, mas eu escutava isso. Tadinha, melhor assim. Ela já sofria tanto com aquela perninha fininha, aquela perninha mais curta. Eu já escutava esse tipo de coisa. É melhor ela descansar. Quem dizia isso não mentia. Eu não era uma criança como as outras crianças. Eu tinha os meus limites, com a perninha esquerda sendo bem mais fina, além de mais curta, fora as brincadeiras maldosas que começaram muito cedo comigo. O famoso bullying, né? Criança não perdoa, vê a outra diferente e fala mesmo. Criança fala mesmo. Inclusive, isso iria piorar muito na minha vida depois que eu entrasse para a escola. Mas voltando à nova doença, que era gravíssima, eu fiquei muito mal. Já não era gorda e perdi ainda mais peso. E teve um médico que chegou a me desenganar. Esse médico, ele foi taxativo. Falou para minha mãe que o câncer que eu sofria nos ossos estava muito avançado e era melhor que eu morresse em casa. Então esse médico, ele me deu alta do hospital. Falou: não tem mais o que fazer com a tua filha. O câncer avançou muito, os ossos estão muito porosos, muito fraquinhos. Não tem mais jeito. E ao invés de deixar ela morrer aqui no hospital, leva ela para casa. Leva ela para casa. Tem gente que me conheceu nesse momento da minha vida e que me diz até hoje: uma vela chegou a ser colocada na minha mãozinha por um padre, recomendando a minha alma. Mesmo eu muito doente, a minha mãe ainda tinha necessidade de trabalhar no prostíbulo. E a minha mãe, dizem, sofria muito, mas queria que algum remédio me fosse dado para evitar as dores. Diz que eu sofria demais com dor. Tinha hora que eu até desmaiava de tanta dor. Ela queria que eu tivesse, além disso tudo, ela queria que eu tivesse um enterro digno. Isso, custasse o que custasse, ela ia lutar. Então daí a necessidade da minha mãe batalhar, trabalhar. Só que o trabalho dela, repito, era aquele. Era como prostituta. E foi assim que tudo aconteceu. A minha mãe estava sentada numa mesa do prostíbulo quando tocou uma música. E quando tocou aquela música, ela se lembrou de mim.
Ela não soube assim explicar o porquê, mas ela não aguentou e ela começou a chorar. Começou a tocar a música e ela começou a chorar. Ela fala que é uma música do grupo ABBA. Dancing Queen, oh Dancing Queen, you can dance. É aquela You can dance, lara, lara. Essa do ABBA. E ela falou que naquela hora que começou a tocar aquela música do grupo ABBA, ela se lembrou de mim, ela não aguentou e começou a chorar. Como ela já tinha feito 2 programas, ela era prostituta, não esqueçam disso. Ela já tinha feito 2 programas, ela resolveu que iria embora para casa. Ela tocou aquela música, aquilo bateu uma tristeza nela, de repente bateu um desejo muito grande de me ver. Até porque ela achava que estava me vendo pelas últimas vezes. Quando ela estava conversando com o chefe, aquele que comandava lá as mulheres do prostíbulo, avisando que ela precisava ir embora devido à filha, eis que chega um cliente. E esse cliente, ele ia naquele prostíbulo só por causa da minha mãe. O cara era... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Você que está ouvindo. O cara era freguês de uma loja. Era exatamente isso. Eu acho que eu vou ser feliz no meu exemplo. Ele era feliz numa loja e ele só ia naquela loja por causa de determinado produto. É isso que a prostituta representa num prostíbulo. Ela é um produto. Sim, a ser consumido. Então ele ia lá só por causa da minha mãe. A razão dele estar ali era a minha mãe. E a minha mãe estava conversando com o chefe para ir embora. Porque bateu aquela tristeza, ela ficou com medo. A minha mãe achou que a música quando tocou o coração dela, a minha mãe achou que fosse um aviso. Eu estava muito mal nas últimas. Então a minha mãe achou que era um aviso, tipo, tua filha deve estar morrendo agora. Sabe aquela coisa? A minha mãe entendeu isso. Tua filha deve estar morrendo agora, vai para casa. Sabe? É um aviso que a pessoa recebe. Então ela se desesperou, ela foi conversar com o chefe e explicou para ele que ela tinha que ir embora. E aí chegou esse cliente, que ia lá por causa da minha mãe. O nome dele, Laerte. Ele vê a minha mãe de pé e conversando com o chefe, ele não imaginou o que fosse. E aí ele fez sinal para minha mãe, já era freguesão, né? Fez aquele sinal para minha mãe característico, que ele queria o de sempre, né? Ele queria o de sempre. O chefe, ao ver a cena, falou: ô Nanda, tudo bem, eu te entendi, mas faz assim, atende o Laerte primeiro, que ele vem aqui só por sua causa. E depois você vai. Mas primeiro atende o Laerte, aí você pode ir. Não se pergunta para uma prostituta como está o seu psicológico. Se quer dela apenas o corpo que ela vende. Só isso. Isso é para ser realista. Isso é para ser exatamente sincera, franca, honesta. Ninguém vai perguntar: e aí, ô prostituta, tudo bem? Como é que tá o teu psicológico? A cabeça tá boa hoje? Se tiver legal. Não, ninguém pergunta isso. A minha mãe concordou com o chefe e foi atender esse Laerte. Mas esse Laerte, ele viu os olhos vermelhos da minha mãe. Minha mãe estava chorando, ela parou de chorar naquele momento para atender o Laerte. Ele notou os olhos vermelhos da minha mãe. E foram para o quarto assim mesmo. Laerte, ele era sempre muito objetivo, mas chegando lá no quarto, quando a mamãe se preparava para o atendimento, ele quis saber por que a minha mãe estava com os olhos vermelhos e por que ela tinha chorado, porque ela estava até com os olhos inchados. E a mamãe, quando ouviu isso dele, desabou em mais choro ainda. Mas ela resolveu se abrir com o Laerte.
ela falou de mim para ele, da minha idade, falou da minha paralisia e falou da minha doença, que para tantos, inclusive para o médico, era um câncer terminal nos ossos. Naquele momento, não existia ainda o celular, mas a mamãe tira da bolsa um pequeno álbum de fotografias, aquelas fotografias que a gente mandava revelar em papel, né? A minha mãe tirou aquele pequeno álbum e mostrou as minhas fotografias para o Laerte. Ele, ao ver a minha foto, ele ficou muito emocionado e ele quis saber por que eu estava condenado à morte. A minha mãe explicou o último episódio com o médico e no fim ela comenta: eu desconfio que é a falta de grana, de dinheiro. Eu acredito que se tivesse recurso, se tivesse um bom tratamento, quem sabe eu conseguiria ainda salvar a minha filha. Eu sinto isso no fundo do meu coração. A minha mãe comentou com ele, falou isso. O Laerte pediu para minha mãe que ela se vestisse. O programa não iria se consumar. Ele foi ali para isso, mas não ia acontecer mais. Aquela história havia mexido com o coração dele, coisa que só Deus é que pode explicar. De maneira surpreendente, ele disse para minha mãe que ele queria me ver, que ele, mais do que queria, ele precisava me ver. Ele não era médico, ele trabalhava para uma construtora, ele era mestre de obras, nada a ver com o ramo da saúde, mas ele queria me ver. Não era tarde ainda não, isso umas 8 horas da noite. A minha mãe então saiu lá do prostíbulo e em seguida saiu o Laerte. Detalhe foi que ele pagou o programa para casa, tá? Não houve a transa com a minha mãe, mas o chefe lá do prostíbulo viu quando ele entrou no quarto com a minha mãe. Então o Laerte teve que pagar a casa como se o programa tivesse acontecido, a parte da casa. Aí a minha mãe sai na frente, né? Esperou ele lá fora, esperou Laerte, ela o esperava, Laerte saiu e ela foi de carona no carro do Laerte. Vieram juntos do prostíbulo até a casa da Dona Cida, onde eu ficava. Era a Dona Cida que cuidava de mim. Óbvio que eu não me lembro da cena, porque eu tinha 5 anos e eu não consigo lembrar, e eu estava muito doente, mas a cena foi descrita depois a mim. O Laerte, quando ele chegou na Dona Cida, que ele me viu, ele ficou extremamente comovido. Ele me pegou no colo e falou assim para minha mãe: escuta bem o que o Laerte falou para minha mãe. Ele me pegou no colo e ele falou para minha mãe: olha, eu senti, Nanda, eu senti no coração que eu tenho que ajudar essa menina. Eu vou ajudar essa menina. Ele não perguntou como. Você já leu o bom samaritano na Bíblia, na passagem de Jesus? Que muitas pessoas passaram pelo necessitado, se apiedaram, ficaram com pena, mas não fizeram nada. Mas o bom samaritano, ele fez. Foi exatamente o que fez o Laerte. Ele não era médico, trabalhava com construção civil, mestre de obras. E ele não sabia como, ele só disse assim para minha mãe: senti no coração que eu preciso ajudar essa menina e vou ajudar. Ele não sabia de que forma, mas ele afirmou: eu vou ajudar. E já no dia seguinte, ele pediu que minha mãe me levasse num tal médico para o qual ele havia pago a consulta. Esse médico já me viu de uma outra forma. Ele me atendeu, pediu os meus exames,
fez a verificação e achou que no meu caso nem tudo estava perdido. Havia, de acordo com esse médico, um tratamento para mim, mas lógico, tudo custava muito caro. E foi aí que o Laerte decidiu aquilo. Pela construtora, ele tinha um excelente plano de saúde. Se ele me colocasse como dependente, eu poderia ter toda assistência. Mas como ele iria me colocar como sua dependente, de que forma que ele ia fazer isso? A não ser que eu fosse filha dele. Se eu fosse filha dele, eu poderia usar o plano de saúde dele. E foi dessa forma, desse jeito, que eu ganhei um pai. Para tudo. Para tudo, tudo. Eu tenho que te fazer pergunta. Alguém já ganhou um pai desse jeito? É por isso que eu falei no comecinho da minha carta que essa é uma condição única. Sinceramente, eu não acredito que mais ninguém tenha conseguido um pai dessa forma. Então, veja bem, se eu fosse filha dele, eu poderia usar o plano de saúde. E foi assim que eu ganhei um pai. Da maneira mais inusitada do mundo. Como no meu registro o nome do pai era vago, foi exatamente ali que entrou Laerte, o nome dele. Sem questionar nenhum tipo de consequência. Sem ouvir as pessoas que eram totalmente contrárias a isso. Nossa, diz que na construtora você é louco, você tá maluco, você tá doido. Ele não quis saber. O Laerte não quis saber, sem questionar, sem perguntar, sem ouvir as pessoas que eram totalmente contrárias. Ele fez o que o coração dele pediu naquele momento. Eu vou ajudar essa menina, eu tenho que ajudar essa menina, mas para isso você tem que ser pai dela. E daí? Serei. Me registrou como sendo filha dele. E naturalmente eu passei a ser dependente dele, com direito, inclusive, a usufruir do seu excelente plano de saúde, onde eu pude fazer todo o restante do meu tratamento nos melhores centros de saúde do Brasil. E o resultado? Você quer saber o resultado? Tá, eu vou fazer agora. 1 ano e 8 meses depois disso, 1 ano e 8 meses, eu tinha 5 aninhos, quando tudo começou. Dias antes de eu completar 7 anos, acabou sendo um presente do meu aniversário de 7 anos, eu estava totalmente curada do câncer ósseo, que por um milagre de Deus não apresentou metástase. Esse era um outro risco que eu corri o tempo todo, mas graças a Deus não apresentou metástase. Eu fui totalmente curada. Então a menina que ia morrer, eu era a menina que cheguei a segurar a vela que me foi colocada na mão por um padre. A menina que ia morrer sobreviveu. Mas não só isso. Eu não apenas sobrevivi, como agora eu tinha um pai. E que pai especial. Que pai maravilhoso. Havia gente que apostava que ele seria meu pai só até a solução do meu mal de saúde. Pois essa gente perdeu a aposta. Assim como também perdeu a aposta quem acreditou que ele ficasse com a minha mãe. Ele não ficou. A gente falou, não, ele fez isso por amor à sua mãe. Não foi. Veja, a gente tem que fazer aqui uma distinção. O meu pai, né, o Laerte, ele ia ao prostíbulo porque ele admirava sexualmente a minha mãe. Isso é outra coisa. Às vezes eu sei que é difícil, especialmente para as mulheres entenderem isso.
Mas o homem, ele faz essa distinção. Uma coisa é gostar da mulher sexualmente falando, a outra é amar essa mulher. Eu sei que as mulheres, muitas não conseguem entender isso. Até hoje, às vezes eu estou contando a minha história, algumas pessoas implicam, não, mas ele amava sua mãe, ele podia gostar da minha mãe. Ele admirava a minha mãe, assim, sexualmente falando, mas não era amor. Ele fez isso por amor a uma pessoa que ele mal conhecia. Uma menininha de 5 anos que era eu. E não tem outra explicação. Então, aquelas pessoas que diziam, não, ele vai ser teu pai só por um tempo, resolveu o problema, acabou. Não, ele está fazendo isso porque ele quer ficar com a tua mãe. Quebrou a cara também, porque ele não ficou com a minha mãe. Não ficou. Sinceramente, eu acho que nunca houve, de fato, amor entre Laerte e a minha mãe. Havia atração física da parte dele em relação a ela. Mas por esses mistérios de Deus, o interesse dele foi por mim. O amor dele foi por mim. E ele quis ser o meu pai. Laerte, ele vivia com outra mulher. Laerte, ele vivia com uma senhora, e eu tenho que destacá-la nesse momento do meu relato, da minha carta. Ele vivia com uma senhora de nome Ilíria. Atenção. E ele vivia com essa mulher, com a Ilíria, e com ela ele tinha 2 filhos, com a Ilíria. Ela sempre soube de mim. Houve um momento que o meu pai, o Laerte, ele até tentou me levar para casa dele para eu conviver com a Ilíria também, a mulher dele, mas não deu certo. Porque ela nunca me aceitou de verdade assim, como filha, porque eu não era filha dela. Eu era filha dele. Deu para entender isso? Ela não conseguia me aceitar. Ela tinha 2 filhos. Então havia um ciúme natural dela. Até isso aí eu entendo. Então o Laerte, quando viu que não dava certo, ele preferia me manter com a dona Cida, aquela senhora que tomava conta de mim. Ele preferia manter com a dona Cida, mas agora, com o que ganhava do Laerte, a dona Cida só cuidava de mim. As outras crianças, ela abriu mão. Então ela passou a dar um bom salário para a dona Cida, e ela passou a se preocupar única e exclusivamente com a minha pessoa. Mas meus problemas não estavam todos resolvidos, não. Na escola, eu tive que enfrentar o tal do bullying. Para piorar, meu nome é Carolina. E um menino cantava e a escola inteira ria e repetia: ai, as pernas da Carolina, ai, 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 uma é grossa e a outra é fina. E a molecada ria: ai, as pernas da Carolina, ai, 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 uma é grossa e a outra é fina. Nossa! E a molecada ria. E aquele moleque não podia me ver no recreio. Ele começava a cantar: meu Deus do céu. E se aquilo era engraçado para tanta gente, que tanta gente ria com aquilo, para mim era de uma dor sem fim. Mas uma dor que machucava. Ai, as pernas da Carolina, ai, 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 uma é grossa, a outra é fina. E a turma ria. Isso representava a morte para mim. Como doía esse tipo de brincadeira, de gozação contra a minha pessoa. As outras crianças riam, eu chorava. Meu pai Laerte, quando soube, ficou louco. Ele foi na escola e ele ameaçou todo mundo da escola aos gritos. Se o problema não fosse resolvido, ele, Laerte,
levaria a escola inteira na justiça. E como ele tinha um lado meio ignorante, isso ele sempre teve, ele era meu brutão, o Laerte. Ele gritou com um menino que cantava música. E gritou mesmo que ele nunca mais repetisse aquilo, senão ele iria ver um monstro em sua frente, um monstro que Laerte iria se transformar. Menino, moleque, você nunca mais repete esse tipo de cantoria com a minha menina, você tá ouvindo? Porque senão você vai ver um monstro na sua frente. Eu sei que esse dia ele errou, que ele não podia fazer isso com um menino que, lógico, era uma criança também, não, menor de idade. Mas ele fez e deu resultado. Não recomendo, tá? Não recomendo que ninguém faça, mas ele fez e deu resultado. Pelo menos aquele moleque nunca mais cantou a tal da música para mim. E as coisas melhoraram, mas graças a quem? Ao meu pai Laerte. Embora aquela paralisia se tornasse para mim uma espécie de trauma, eu tinha que carregar pelo resto da minha vida aquilo. Eu achei que fosse isso que me afastasse dos meninos na adolescência. A vergonha que eu sentia por ter uma perna mais fina que a outra. Eu achava que era isso que me fazia até ter uma certa, assim, repulsa pelos meninos. Sabe? O medo da gozação, o medo da brincadeira. Mas sempre que eu fraquejava, o meu pai Laerte, ele sempre estava por perto para me proteger. A minha mãe era outra pessoa. A Nanda, ela sumia, ficava um tempão sem me ver. Até porque ela se acomodava agora, sabia a atenção que eu recebia da dona Cida, que se desdobrava, e do Laerte, que era meu pai. Eu cheguei aos meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu faço também uma descoberta na minha vida. E para ela eu quero chamar a atenção agora. Sabe aquela repulsa que eu tinha dos meninos, assim, que eu confundia, eu achava que era medo da brincadeira, medo da gozação. Não era só isso. Até talvez no momento possa ter sido isso, mas não era isso. Porque aos 18 anos eu fiz uma descoberta, porque eu me apaixonei por uma amiga, por uma outra menina. Me apaixonei por ela. O nome dela, Alessandra. E a Alessandra, ela também correspondia ao meu amor. Mas eu tinha medo de assumir, muito medo de assumir esse homossexualismo, muito medo de assumir isso, porque eu tinha medo da reação do meu pai, do Laerte. Repito, ele tinha aquele lado ignorante, ele era meio embrutecido, sabe? Ele era bruto, ele tinha um lado muito rústico, exatamente isso, ignorante, rústico. Eu tinha medo de assumir isso devido a ele. Meu pai nunca queria aceitar isso. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu detestava. Eu comecei a namorar a Alessandra às escondidas. Eu nunca gostei de mentira na minha vida. Falsidade nunca foi comigo. Não podia ser assim. E especialmente eu não podia ser falsa com o meu pai. Ele não merecia ser enganado por mim. Um ano depois que eu estava namorando já a Alessandra às escondidas, eu resolvi me abrir. Mas como que eu iria me abrir? Eu não podia contar com a ajuda de outra pessoa, não. Eu resolvi falar direto com a fera. Eu resolvi falar direto com o Laerte, com o meu pai. Chamei o meu pai em casa e falei com ele abertamente do meu gosto por meninas e não por meninos. E falei até que eu tinha alguém. Cheguei a citar até a Alessandra.
e o que eu esperava aconteceu. Meu pai não aceitou. Laerte não aceitou e ele falou: filha, palavras do meu pai eu vou reproduzir aqui agora. Filha, presta atenção. Olha, escuta, você não é lésbica. O que aconteceu é que você tem vergonha, você tem vergonha da sua perna fininha. Você tem medo da reação dos homens. Você tem medo de não ser aceita. É por isso que você nem quer tentar. É o medo da recusa. E esse medo da recusa te faz fugir antes. Filha, mas presta atenção, é mentira isso. Você não é lésbica. Me dá uma chance de eu provar para você. Me dá uma chance. Eu quero que você conheça alguém. Eu quero que, sabe, você descubra o amor, como o amor tem que ser. Meu pai, ele se achava. Eu gostaria só que vocês entendessem esse lado do meu pai, tá? Ele tinha esse lado bem bruto, embrutecido. E a conversa terminou assim. Mas ficou muito claro, que ele nunca aceitaria aquela minha escolha. Um belo dia, meu pai chegou na casa da dona Cida com um rapaz muito bonito. Um rapaz que ele conhecia da construtora onde ele trabalhava. E ele me apresentou o rapaz. E ele acabou de apresentar o rapaz e ele falou no meu ouvido. Ele veio e falou no meu ouvido: esse rapaz eu conheço da construtora, gente boa, seu futuro namorado. Escutou? Seu futuro namorado. Eu tô citando esse fato na minha história porque ele é muito importante e para que vocês tenham também a dimensão, o tamanho do amor que meu pai sentia por mim. Ele, obviamente, ficou claro que ele combinou com esse rapaz, ou sei lá, ele preparou esse rapaz, não sei nem se ele pagou, tá? Inclusive isso pode ter ocorrido, não sei nem se ele pagou, mas de certa forma, ele queria me provar que os homens também se interessavam por mim. Então, para não contrariar o meu pai, eu tratei o rapaz muito bem, né? Tratei de maneira muito educada, procurei ser bastante cortês, mas naturalmente não aconteceu nada entre mim e o rapaz. Não havia a menor chance disso ocorrer, porque o meu íntimo era outro. Sabe, não dá, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, porque eu acho que eu estou tendo a oportunidade aqui de falar com muita gente, mas muita gente mesmo, que está ouvindo aí o meu relato, a minha história. Tem gente que acha que o homossexualismo é defeito de personalidade, é um problema comportamental. Gente, não é isso. Não é isso. Como é que eu vou defender? Quem sou eu para defender essa tese? Mas eu quero apenas fazer uma colocação e de repente no comentário pode ser que alguém concorde comigo, e admito também as pessoas que discordem. Mas seria mais ou menos assim: o homossexualismo é da natureza humana. Era da minha natureza humana ser assim. Então eu tratei o rapaz bem, mas não aconteceu nada entre mim e ele. E não havia a menor chance de socorrer. Porque meu íntimo, a minha natureza, aí que tá. A minha natureza era outra. E desta vez o meu pai estava errado. Não era o homossexualismo por medo de não ser aceita pelos homens, de jeito nenhum. Até porque eu poderia também não ser aceita pelas mulheres. Se a perna fina era um problema, a perna que eu tinha o problema físico
se ela me diminuísse perante alguém, ia me diminuir perante homens e mulheres. Era uma questão muito mais profunda do que isso, muito mais complexa que isso. Então eu uso essa expressão: era a minha natureza humana. Era a minha natureza humana que preferia as meninas. E isso foi tão forte, mas tão latente em mim, que eu comuniquei assim, né? Com essa convicção para o meu pai, que ele se abalou. E quase isso nos afastou. Quase. Tem um quase aí, tá? Mas isso quase que nos afastou. Um homem tão bom, tão amoroso comigo, como era o Laerte, meu pai, para quem eu devia minha própria vida, esteve perto de romper comigo por não entender esse meu lado. Mas ainda assim, mesmo correndo esse risco, eu não podia maquiar a verdade, porque a verdade é única. Então eu assumi a Alessandra. E houve sim um período de afastamento de meu pai com relação à minha pessoa. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus eu entreguei, porque tinha certeza que tudo iria se resolver. Um belo dia, eu e a Alessandra resolvemos adotar uma menina. Essa menina tinha sido abandonada por sua mãe prostituta. A história aí não era igual à minha, mas tinha algumas semelhanças. Eu não posso usar essa palavra semelhança, porque ela acaba fazendo com que seja muito igual, né? Mas veja, havia muita coisa em comum. Olha a história. Eu e a Alessandra soubemos que uma menina havia sido abandonada por uma mãe prostituta. E a menininha estava doente. Olha só quanta coisa parecida com a minha. Trouxemos a menininha doentinha para casa. A doença que a menina teria, a suspeita, era a AIDS. E como tínhamos medo do seu futuro, resolvemos batizá-la. Eu tinha medo que ela morresse. Então, antes que ela morresse pagã, resolvemos batizá-la. Eu tinha um padrinho único. Tinha que ser meu pai Laerte. Mas todo mundo apostava que ele nunca iria aceitar. Ele não vai aceitar, ele está magoado com você, ele não vai aceitar. Mas eu tinha que tentar. Como é que... o não, ele já havia na cabeça das pessoas: não vai falar com teu pai está magoado com você, não vai aceitar de jeito nenhum. Então o não eu já tinha. Se eu já tinha o não, eu vou fazer a tentativa. E fui. Pai, eu quero ter aqui uma conversa com o senhor muito séria. Meu pai Laerte, em primeiro lugar, eu estou aqui para agradecer ao senhor pela minha vida, pai. Eu sei que eu devo a minha vida inteira para o senhor. O senhor foi o anjo salvador da minha vida. O senhor não pode imaginar o quanto eu sou grata por isso. Assim como eu posso imaginar, assim, que o senhor, por exemplo, achou que eu tenho medo dos homens por sua falta de amor para comigo. Mas eu tive um homem, que é o senhor, que é a maior prova de amor que um ser humano pode receber. Eu recebi do senhor, que é um homem. No meu registro, no espaço aberto do meu registro, no famoso pai desconhecido, entrou o senhor. O senhor entrou e ocupou com o seu nome. Não apenas para me dar um sobrenome, mas para me dar vida. Vida, pai.
entrega de amor maior do que essa, não tem, não existe. Não pode haver, Pai. Eu estou copiando o Senhor, Pai. Porque eu aprendi o amor na prática com o Senhor. E quando a gente aprende o amor na prática com alguém, a gente tem que colocá-lo também em prática. Adotei uma menina. Adotei uma menina linda, Pai. A suspeita é de que ela tem AIDS. Porque tenho a certeza de que com a ajuda de Deus, eu também nisso vou imitar o Senhor, eu vou salvar a vida dessa menina. Eu vou conseguir salvar a vida dela. Não fiz isso sozinha. Fiz ao lado da minha companheira que tanto amo, a Alessandra. E essa menina, Pai, precisa de um padrinho. E só tem um padrinho no mundo que a minha filha poderia ter. Esse padrinho é o Senhor, meu Pai. Eu vim aqui para te convidar para ser o padrinho da minha filha, a Yasmin. O Senhor aceita? Aceita, Pai. Olha, eu falo e me arrepio toda. Porque nesse instante eu estou até chorando. Porque foi com lágrimas nos olhos que meu pai me respondeu tudo num abraço. E o seu sim me foi comunicado não só com palavras, mas com um gesto. No abraço ele afagou os meus cabelos e ali para mim a resposta estava dada. E foi assim que meu pai foi o padrinho da minha filha Yasmin. Volto àquela pergunta lá do início da minha carta. Que pai maravilhoso Deus me deu. Que pai espetacular o Senhor Deus deu a mim. Que pai estupendo. Que pai generoso. Que a partir desse momento soube entender a minha vida, a minha natureza humana ao lado da Alessandra, que se tornou o padrinho da Yasmin, a nossa filha. E o detalhe foi que a Yasmin, que nós batizamos com medo de perdê-la e que ela morresse pagã, tal qual aconteceu comigo, confirmou-se depois que ela jamais teve AIDS. A doença, a fraqueza, foi exatamente a falta de nutrição da mãe dela no período crítico da gravidez. É por isso que ela tinha tantos problemas com a pele e os pulmõezinhos mal desenvolvidos. Mas jamais teve AIDS. Nunca teve o problema da AIDS. Ou se teve, milagrosamente ela foi curada. Era isso que eu tinha para contar. Mas eu precisava atualizar essa história. Eu já havia escrito para você, mas faltavam algumas atualizações. Para muita gente, talvez sejam atualizações tristes. E de fato, para mim, por um período foi. Mas eu vou dizer para vocês que hoje, passado um tempo, eu consigo compreender que apenas se cumpriu o destino de cada um. A minha mãe, a Nanda, ela acabou morrendo. Não faz muito tempo. Mas ela acabou doente. Teve a vida que teve. E devido problemas nessa própria vida, ela acabou adoecendo.
e a doença implacável não a perdoou. O meu pai, o seu Laerte, ele, graças a Deus, ainda vive. Ainda vive com... Lembra da Ilíria? A mãe dos outros 2 filhos, que eu considero meus irmãos. Eles não, eu vou ser sincero, eles não têm uma grande amizade comigo, mas de vez em quando eu os encontro. Conheço os meus sobrinhos. Não temos uma ligação muito estreita, mas de vez em quando os encontro. Eles também têm contato com a Yasmin. Meu pai vive até hoje. E é um ser especial. Não é mais um garotão. Não é mais um menino. Né? É um homem que chega aos 77 anos de vida. Tem lá os seus probleminhas com a saúde. Mas graças a Deus está entre nós. São atualizações que eu precisava fazer. A perda da minha mãe. O meu pai, que de vez em quando corre para um hospital, corre para o outro, mas está firme, está vivendo. Eu e a Alessandra estamos unidas cada vez mais juntas. E às vezes pensamos até num segundo filho ou uma segunda filha, uma vez que a Yasmin já está uma mocinha. Já é uma mocinha hoje. Eu sei que tem muita gente que, ao final da minha história, está comovida, está tocada. E será muito importante para mim ler cada comentário. Eu aprendi a fazer isso com o meu pai. Ele se interessa muito pelas minhas redes sociais. Então eu queria que cada comentário feito aqui nesse canal, no YouTube, eu quero dividi-los com meu pai. Eu quero fazer essa leitura junto com ele. Então eu estou pedindo a você, a minha história tem a sua importância, mas ganhará ainda muito mais valor diante do seu comentário. Comenta, que eu quero fazer essa leitura junto dele, por favor. Vou ficar no aguardo de vocês todos. Essas atualizações que eu fiz, eu precisava, porque ficou incompleta da outra vez que eu te escrevi. Um abraço para vocês e até a próxima.